Na verdade, eu entrei um pouco tarde na dança enquanto profissional. Eu estudei primeiro Psicologia e terminei. E depois disso, candidatei-me ao Inovarte, esse programa que mudou a vida de tanta gente. E fiz um estágio numa companhia de dança no Brasil, em Porto Alegre, e foi aí que decidi que queria estudar dança. Estudei dança na Folkwang, na Alemanha, em Essen. E desde então tenho trabalhado como bailarina, como performer, e nos últimos anos mais como coreógrafa, na verdade. Na altura, a Tirana, na verdade, começou na pandemia, num período em que era muito difícil de trabalhar, não é? De estar no estúdio. E eu comecei a fazer um treino de respiração muito específico, em conjunto com uma das bailarinas da peça, Alice Hayward, e nós aprendemos muitas técnicas de jiu-jitsu, de freediving e de instrumentalistas de sopro que tocam os instrumentos com mais, que é necessário mais pressão, como tuba ou piccolo, e que precisam de fazer treinos muito específicos para não só aumentarem a capacidade torácica ou de retenção do ar, mas também do controlo do fluxo de ar a expirar e a inspirar. Claro que depois os instrumentalistas de sopro também fazem respiração circular, e então nós começamos a trabalhar a ideia com o canto circular, portanto o canto que acontece em todas as fases da respiração. E foi por aí, na verdade, que começamos. E eu estava muito interessada numa forma musical portuguesa, do centro e interior de Portugal, feminina, que precisamente tem esse caráter de nota sustentada, ou seja, parece que se quer fazer um encontro num acorde e sustê-lo para além dos limites da respiração. E então o meu interesse primeiro veio muito por essa forma musical do canto polifónico e o que é que isso diz acerca do encontro, da dissonância, dos limites da voz, porque às vezes há uma passagem muito direta entre a voz falada e a voz cantada, entre o grito e o canto. E claro, e também, não é, que corpos é que cantam essas músicas e como é que eles se colocam nessas técnicas de trabalho, não é? Porque eram cantos de trabalho associados a um movimento muito específico, cantados só por mulheres, e que não tinham muito lugar, talvez, depois, não é, dentro, num espaço que era dentro de casa ou dentro da igreja, não é? Eram cantos realmente do ar livre e das montanhas, e usava-se essas notas muito longas para ouvir os ricochetes e ouvir pessoas de outras aldeias, não é, cantarem eco. E, portanto, foi esse encontro, não é, das técnicas vocais estendidas e técnicas de respiração que propõem uma fisicalidade muito específica, com o encontro, não é, da fisicalidade do canto em Portugal, que surge, basicamente, que surge a Tirana e que se desenvolveu ao longo de, portanto, no total foi quase 2 anos até à estreia de diferentes períodos de pesquisa e de investigação. Sim, da tirana, ou seja, tirana significa, não é, mulher cruel, mas também significa um tipo de fandango, uma música em compasso ternário, que era uma música espanhola originalmente, que tinha no refrão Ai tirana, e ficou conhecida, então podia ser A canta uma tirana, e que significava esse ritmo sincopado em ternário. E na verdade, em algumas referências espanholas até aparece tiranas como parte, por exemplo, é quase um sinónimo de algumas canções do romanceiro. Portanto, são coisas muito antigas das tradições ibéricas, de ritmos que ficaram, não é, no imaginário musical coletivo entre Portugal e Espanha. Nós escolhemos músicas que só tratam de questões femininas associadas a temas muito específicos, ou seja, a violência entre mulheres, o adultério e trabalho desempenhado só por mulheres. E letras que às vezes são um pouco ambíguas, não é?
há muitas letras que falam do ir ao rio lavar e há um desvio, não é? Não se sabe muito bem o que é que acontece nesse desvio. Por isso eu tentei escolher músicas que tenham que também questionam certos papéis femininos de género, normalmente associados, não é, a um tempo antigo, e que na verdade há muitas músicas, por exemplo, há uma música de embalar que é sobre não querer embalar um filho. Portanto, que são tudo temas que trazem um questionamento de certos papéis e movimentos que seriam interpretados como femininos, e de músicas que eram cantadas só entre mulheres e que claramente questionam esses papéis. É uma coreografia sonora porque, na verdade, a voz e o movimento vêm em conjunto na criação. Portanto, está entre a coreografia e a composição musical. Portanto, ao mesmo tempo que os scores e as partituras de voz são criadas, também é criada a qualidade, a fisicalidade e a coreografia, porque uma depende da outra. Portanto, é a forma como o corpo influencia a voz e como a voz influencia o corpo. E depois, na última fase do projeto, também convidei a Inês Tartaruga Água para se juntar à equipa, que é uma artista sonora, que criou um instrumento especificamente para a peça e que aí ainda coloca, não é, no exterior dos nossos corpos um objeto e uma escultura de som que vive do nosso ar e que transpõe, não é, para o nosso exterior também um movimento do som. E cria uma composição de som no espaço também quando nós usamos o instrumento, e por isso eu gosto de chamar já algumas das minhas peças coreografias sonoras, porque de facto a criação é feita com os dois patamares em simultâneo e não necessariamente que há uma coreografia depois, um pensamento de como é que a música entra nessa coreografia, ou uma composição musical para a qual se encontra um movimento que está, né, que traz alguma coisa, não é? De facto é criado ao mesmo tempo. Eu acho que nasce uma experiência em relação à natureza tátil do som, em relação ao questionamento de como é que os corpos são colocados na voz e como é que as vozes são colocadas em corpos. E uma relação com o espaço, não é? Portanto, a peça não é frontal, o público tem 4 frentes, está muito próximo de nós, portanto há um confronto direto com o movimento do som e com a natureza tátil do som. Luísa, muito obrigado. Obrigada.